Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa começa nesta segunda-feira, mais uma semana, a última semana de junho. Já logo em seguida, na semana que vem, nós já estaremos entrando no primeiro mês do segundo semestre, ou seja, daqui 30 dias tem que começar comprar presente, porque o Natal está chegando aí. Parece que não, mas vocês vão ver. Vamos só cuidar. Mas nesta semana, para muitos, não vai ser possível pular a fogueira. E para muitos, eles vão cair na fogueira, porque a coisa tá braba lá em Brasília. Vitorino. Pois é, o presidente Bolsonaro vai vetar parte de um projeto da Câmara dos Deputados que tira dele o poder de indicar os conselheiros das agências reguladoras. 2 julgamentos no STF devem atrair todos os holofotes do país e do mundo. Bolsa Brasileira renova recorde pela 3ª sessão consecutiva. Maníacos do ácido, o caso que está assustando Porto Alegre, já deixou 5 feridos. Turistas argentinos que vêm em Porto Alegre, bem diferente dos turistas argentinos que a gente costuma receber. Para os saudosistas, eu vou falar da Paner do Brasil. Que saudade. E 1 em cada 5 brasileiros usa o telefone celular enquanto dirige, diz o Ministério da Saúde. É verdade que a gente vê mais ou menos isso mesmo. Mas deixa eu... Os outros 4 talvez mintam, né? Mentem, é verdade. Os outros 4 mentem. Mentem. Um usa e os outros 4 mentem. É verdade, Carla, bem colocado. Boa noite, Magda. Estamos aqui em casa curtindo demais o programa. Esta semana te encontrei no supermercado e te entreguei meu cartão. Chá Mateus, churrasco a domicílio. Quando quiserem o churrasco, é por minha conta. É só chamar. Muitos beijos. Mateus, é verdade. Conversei com ele. Eu estava escolhendo... Praça Arco Verde, anota aí. Não, mas tu não está entendendo. É para todos nós. Na tua casa, todos nós reunidos, ele vai e faz um churrasco. Tá. Apaga, a Praça Arco Verde é onde tinha aquele vazamento. Então tá. Chegou engraçadinho, hein? É o Tamanduá. Que tal o Rio de Janeiro? É reflexo aí do que Bronzeado. aconteceu. Não, até que não teve muita praia. Uma molhadinha ali nos fundilhos, mas coisa rápida. A tez, né? Um solzinho. O pezinho na África entrega, né? Mas foi muito legal. Eu voltei de lá com uma convicção. O Brasil precisa conhecer mais o Brasil. E parar de dizer que aqui não tem nada, que isso aqui é um horror, que é o que diz o Gilberto Petri, presidente da Fiergs, que reclama isso. Negócio impressionante. 35 mil pessoas reunidas em 4 dias de evento. Negócio assim impressionante. O 4º maior festival de jazz e blues do Brasil acontece no Brasil, do mundo. Um dos 4 maiores festivais, o 4º maior festival de jazz, segundo a revista Downbeat. Agora, o que me chamou a atenção foi o fato de que é um público diferenciado. Não dá para você imaginar jazz e blues numa vila de pescadores de 20 mil pessoas que fica com 50 mil num final de semana. Então, assim, qualquer coisa serve de acomodação. As pousadas modestas fica completamente lotado. E você convive nos bastidores, como eu convivi, com os maiores astros do jazz e do blues. Poxa, eu tive a oportunidade de conversar com o Roy Rogers. Para quem não sabe, os músicos, os guitarristas sabem, é o maior slide man do mundo. Fiquei conversando com ele mais de 1 hora, batendo papo. Slide man é aqueles guitarristas que tocam com um negócio de metal no dedo. E esse cara tem uma habilidade que não tem igual no mundo. O próprio George Harrison dizia, tem um garoto lá do Texas, assim, quando era garoto. Hoje o Roy Rogers é um senhor já, né? E é Roy Rogers? Roy Rogers. Eu me lembrei do que a Diane Reeves, que é a maior cantora de jazz do mundo. A maior cantora de jazz do mundo, a Diane Reeves, também é uma pessoa super simples. Uma negra maravilhosa que canta de você ficar assim, assombrado com a capacidade vocal dela. São 2 dias, Vitorino. São 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. São os 4 dias. Porque é muita gente. Não existe ingresso.
É free? tudo ao ar livre, não existe ingresso. E o parque, que fica na praia do Costa Azul, em Rio das Ostras, foi construído para o Festival de Jazz com recursos do próprio Festival de Jazz da Prefeitura. Então, é um negócio assim espetacular, recomendo. Quem gosta de música vai gastar a passagem e a hospedagem, alimentação só. Mas uma pergunta, Rio das Ostras fica muito distante de lugares que as pessoas conseguissem se... 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Fica ao lado de Búzios. Búzios é 170, fica a 30 perto quilômetros de Saquarema? Bem depois. Porque Saquarema foi... Acontece o festival de surf concomitante com o Rio das Ostras. Agora, esse final de semana foi a etapa em Saquarema da WSL, né? O Circuito Mundial de Surf. E quem ganhou foi Felipe Toledo, um brasileiro, dando show, altas ondas, tinha muita onda mesmo. As últimas etapas não tiveram ondas tão boas como, por exemplo, a Austrália e tudo mais, que tem realmente, né, um mar mais constante, mas dessa vez o Rio de Janeiro realmente foi sucesso. Areia lotada de gente, falasse que não paga nada para assistir. Não paga nada. É outra coisa que também é um show que também não se paga nada para assistir. Teve show de música na abertura do evento. Muito legal. Só que isso me fez levar 1h15 para atravessar a ponte Rio-Niterói. Na volta. Muita gente. No domingo, para voltar, 1h15 para atravessar a ponte Rio-Niterói, que são 13 quilômetros. Né? Já não é das mais lindas. Apenas 13 quilômetros. Pois é, Vitorino, enquanto tu estavas lá aproveitando isso, nossa realidade aqui era outra bem diferente, né? Nós, na sexta-feira, a Roberta lembrou, eu não me lembrava quando tinha sido, um telespectador mandou um e-mail para cá comentando, ele disse, olha, ninguém está falando muito e tal, mas tem um maluco aí, um maníaco aí que está jogando ácido nas mulheres. E hoje veio, na verdade, foi falado, a polícia falou, enfim, e é o assunto da Ana. Isso mesmo, Magda, porque infelizmente a gente tem que abordar esse assunto porque está causando literalmente um susto enorme às pessoas do bairro Nonoai, onde estão acontecendo esses casos. Os casos começaram a ser reportados na quarta-feira, onde uma pessoa foi até a delegacia justamente para avisar que um homem que pedalava uma bicicleta teria se aproximado dele e jogado alguma coisa nessa pessoa, mas o que acontece? A roupa ficou, então, deteriorada. Nós temos aí a vítima que reportou, então, na sexta-feira, foi uma das 4 vítimas que acabou sendo ferida por um ácido. Inicialmente se trabalhava com a possibilidade de apenas um envolvido, né, um homem que estaria, então, fazendo esses atos horríveis, jogando ácido nas pessoas. A gente pode ver que isso acaba com a saúde. A mulher teve até ali a visão, poderia ter sido prejudicada. Aí temos o delegado Luciano Coelho, que hoje falou que após as investigações parece que são 2 envolvidos, porque os casos de sexta-feira, ao contrário do modus operandi inicial, onde era uma bicicleta, essa pessoa teria mudado para um carro. A gente tem até as imagens que daqui a pouquinho a gente vai rodar desse carro, um HB20 branco, que circula pela cidade. Essas são as câmeras de segurança do bairro Nonoai, que flagraram um momento, então, que o carro passa. Ali temos a mulher circulada, então esse carro vai fazer um retorno e daí sai do ângulo da câmera, não conseguiu pegar, mas ele voltava e falou com essa mulher. Ela até, num depoimento, falou, eu achei que eu ia ser assaltada. Mas dentro do carro tinha 2 pessoas e um deles, né, chamou, gritou e falou assim, olha a água. E teria jogado alguma coisa nessa mulher, que se acha, né, se acredita que seja um ácido, ainda não se determinou de onde ele vem, como essas pessoas conseguiram esse ácido para acabar lesando de tal forma, porque a gente vê que as roupas ficam destruídas, as pessoas ficam lesadas. Isso, né? Tem que queima, ver que né? Mas ao mesmo tempo queima. Se questiona, né, até a nossa equipe de reportagem agora, né, aborda, até seria um próximo passo na investigação, onde se consegue, como é que essa pessoa tem acesso? Seria algo industrial? Seria direcionado, agora então... vamos ter que analisar. Exatamente, a mas a gente fala já que é confirmou horrível. que é ácido, Ana? Se acredita ser uma substância ácida. Porque pode ser soda. Pode ser soda cáustica. E teve um rapaz, né? Eu acho que o primeiro foi um rapaz, né? Ali, ó. Eu acho que a polícia técnica tinha que se manifestar nessa hora. É que tudo faz parte da investigação, né? Talvez, se tu disser o que vai... E até em Porto Alegre, né, para quem está circulando nesses bairros, não estranhe se seu carro for parado, se seu carro for revistado, porque é algo que está acontecendo, porque as pessoas estão muito assustadas. A gente agradece o nosso telespectador que avisou, que falou sobre os casos, mas hoje a gente vê a gravidade. Então, na sexta-feira, 4 pessoas, então, num intervalo ali de 2 horas,
entre o bairro Nonoai e a Berta dos Morros. A gente tem um mapa onde aconteceram esses crimes entre as 6 e as 8 horas da manhã. Então, esse carro teria circulado e lesionado essas 4 pessoas. Infelizmente, né, algo com uma sequela que vai ficar para o resto da vida, como a gente viu na reportagem exclusiva do Jornal da Pampa, o depoimento dessa mulher, uma das vítimas, falando que inicialmente achava que era água, até, vai me molhar, mas quando ela sentiu, estava queimando o rosto e o braço dela, como a gente viu nas imagens. Eu então, acho que a Ana trouxe uma informação importante. Tinham 2 pessoas no carro. Sim, num dos ataques, porque um tinha sido de bicicleta, o outro, uma dirigia e quem que jogava era um carona. Passageiro. Então já tem 2 pessoas Já tem implicadas. 2 pessoas envolvidas, né? O Carlos Eduardo da Silva Pinto diz que esses ataques são atos covardes e o que motiva os covardes a se manifestarem é a certeza que não haverá riscos para ele. No entanto, me pergunto, como seria se as mulheres pudessem estar armadas ou algum civil nos arredores de onde ocorreu os ataques? Certamente. Quem tira o direito da vítima está armada indiretamente, está ao lado do bandido. O raciocínio dele está perfeito. A dona Suzy diz aqui que só da cáustica está afastada, porque não seria possível carregar em garrafa PET. Por causa do efeito corrosivo. Ela corrói, por causa do efeito corrosivo. Ela come o plástico, Mas é um tipo de soda, um tipo de mistura, alguma coisa assim que... Vamos ver agora nas análises, alguma coisa aí. O Jefferson contribui dizendo que o delegado falou que a suspeita é que seja a mesma pessoa pelas características dadas pelas vítimas, independente se o indivíduo está de bicicleta ou se estava no carro branco, mas que se trata da mesma pessoa pelas características. E é importante destacar que as vítimas também não têm nenhum contato entre elas, ou seja, não seria algo programado com pessoas pré-determinadas. Na realidade, são pessoas que são abordadas e que até o delegado descartou que elas têm alguma relação e trabalham em algum mesmo lugar, já tenham contato com essa vítima, porque o depoimento dessas pessoas, das vítimas, fala que nunca viram essa pessoa, porque às vezes a gente sabe crime de vingança, a gente sabe que isso é muito comum acontecer em países do Oriente, e também na Índia se acontece muito que os homens, eles acabam jogando ácido das mulheres em supostas traições e algum abandono. Então isso agora chega ao Brasil, né? A gente fala também, nós tivemos até, foi a Carla que trouxe Mas não é o caso do mercado público, das agulhas, né, que as pessoas estavam sendo fincadas. Então, a gente se preocupa porque agora começa a chegar esse tipo de atitude. E preocupa muito, né? Porque isso, o ácido, cara, é uma lesão pro resto da vida, mas também essas agulhas, o que elas continham, né? As pessoas estavam andando e eram picadas, muito complicado. Assim, isso me leva Fala, Ruxa. O que me impressiona nesse tipo de caso, é evidente que é um débil mental, né? Não posso imaginar que seja dentro de um comportamento normal. Mas sempre quando eu vejo crimes assim cometidos por 2, 3 pessoas, eu fico imaginando que união, que agrupamento diabólico reúne 3 pessoas, ou neste caso 2 pessoas. Porque se alguém chega com uma ideia dessas para mim, por exemplo, vamos dizer assim, vamos jogar ácido em alguém, né? E assim como eu sou uma pessoa de bem, existem milhares de pessoas bem. Como é que esses diabos se encontram para fazer uma dupla diabólica dessa? Eu dirijo e tu joga ácido. Não, e gratuitamente, né? Pessoas, Ana, sem nenhum sentido. Que uma pessoa já seja doente, que uma pessoa seja demente, eu consigo. Mas que ela consiga, no mesmo agrupamento social dela, no mesmo convívio dela, alguém parceiro para fazer isso, é que mais me impressiona. Então, realmente, o mundo nos deixa aterrorizado, né? Não, e a situação que a gente vive hoje de falta de vagas em presídios, né? A determinação da justiça para que todos os presos saiam de viaturas e tudo mais. Se essa dupla que é presa, vai para onde? Vai ficar quanto tempo na cadeia? Eu gostaria que eles ficassem o tempo que eu pudesse jogar ácido Só neles. que tem uma coisa, que alguém jogasse ácido. Que eu ia falar o seguinte, nessas horas eu lembro da lei de Talião. O nosso professor de história aqui explica. Tem o telespectador que está falando a lei isso. de Talião. Porque o que eu imagino? Um imbecil desse pega uma pena, progressão, não sei o que, daqui 1 ano, 1 ano e meio está solto. Ela está condenada pro resto da vida. Sim. É verdade. A vítima está condenada pro resto da vida. E esse imbecil daqui 1 ano, 1 ano e meio está solto. E a falta da justiça, realmente, a falta da punição faz com que a gente pense exatamente isso, Gustavo. E é a opinião de muitos telespectadores. Qual a pena para o criminoso após ser capturado? Experimentar o ácido que ele joga nos outros para ver como é bom. Eu acho, Entendeu? As pessoas já estão Tortura assim, chinesa. Lei de Talião, Senta ele e joga assim um pinguinho, um atrás do outro. O modelo chinês, ele explica que você paga
da forma que você executa o mal. Por isso que o advogado chinês, o advogado brasileiro comparado com o chinês, não tem condições, porque o advogado chinês, ele vai para botar o cara na cadeia. O advogado brasileiro vai para livrar o cara. Ontem eu vi um filme chamado Força do Mal na televisão, que mostra que o direito, ele em tese, ele sempre tem a prerrogativa de, enquanto não for provado, não é culpado. Não é culpado. O cara matou com 10 tiros, não é culpado, porque a bala não sei o quê. Então o direito é feito pro criminoso, pro bandido, pro estuprador. As pessoas do bem têm que ter direito por próprias mãos. É verdade, Chico. Ô Magda, uma possibilidade aqui é água de bateria, as coisas da bateria. Isso, Edenir da Gravataí, porque ele disse que isso pode ser comprado em qualquer loja de autopeças. Exatamente. Aço de bateria aí é corrosivo mesmo, né? Pois você sabia que você pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Pois com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é exatamente por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço POA e seja você também um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço POA. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Exatamente isto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anderson Link diz o seguinte: boa noite, minha mãe é muito fã de vocês e não perde nenhum programa. Se puderem, mandem um abraço para ela vai ficar muito feliz. Nome dela, Noêmia Maria Link. Beijo para dona Noêmia, obrigada pela sua audiência. Doutor Ruxo. Dona Magda, minha manchete é que o STF, com 2 julgamentos, deverá sacudir o país exatamente pela repercussão e a complexidade das matérias. Na terça-feira estava marcado, foi retirado de pauta, mas entrou uma petição hoje ao longo do dia, no início da tarde. A terça-feira é o julgamento do habeas corpus do Lula. Qual desses processos é? É ainda quando da nomeação do Moro para a condição de ministro, a defesa do ex-presidente entrou com a suspeição, então, daquele julgamento. Quando começaram a sair essas questões aí agora do como é que é o site? Intercept. Quando começaram a sair as publicações do Intercept, a defesa fez um reforço, mas ainda é baseado na suspeição inicial lá. Este processo, ele já tinha havido início de seu julgamento. Existem 2 ministros que já votaram contra a anulação do processo, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Quando então o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, faltam 3 votos, porque é da turma. Bem, esse estava aprazado esse julgamento para amanhã, mas como ele era o 12º, não haveria tempo para pauta. E para não criar expectativas, a ministra Carmen Lúcia, presidente, já avisou que não seria julgado. Entrou uma nova petição, então, lembrando 3 dispositivos pedindo que o julgamento seja amanhã. Primeiro, ele ser idoso, o ex-presidente. Segundo, ele estar preso, estar há 443 dias preso. E também tem mais, e que já foi iniciado, é o terceiro requisito do regimento interno do tribunal, que já foi iniciado o julgamento. Então, ele teria preferência entre os outros
11. A ministra não despachou até nós entrarmos no programa aqui, não havia o despacho, então se esse julgamento acontecerá amanhã. Sobre ele eu já fiz uma previsão. Acho muito difícil que o ex-presidente tenha sucesso nesse julgamento, exatamente porque a nomeação do ministro, dele como ministro, por si só não causa uma suspeição. E a questão do Intercept, cuja ministra Raquel Dodge já se manifestou sendo contrária à soltura, também por não ter ainda provas materiais, o processo, essa discussão está muito incipiente, né? É muito difícil anular um processo legalmente constituído com essa decisão. E o julgamento de quarta, dona Mari, que também vai parar o país, é que o STF julgue então o pedido que é chamado Decreto das Armas. É apresentado por três partidos, e este julgamento aprazado para quarta-feira, ele chega com o parecer tanto de inconstitucionalidade, tanto da Câmara quanto do Senado, né? E este processo, também é um parecer meu, né, que será submetido aos ministros, né? Acho que, como eu venho preconizando, será decretada a sua inconstitucionalidade. Sobre o decreto de armas, a Câmara já se prepara para derrubar, dando continuidade ao assunto, no plenário o decreto do presidente Bolsonaro, mas já se articula Rodrigo Maia junto com a Alcolumbre para formar um novo projeto de lei, dando a possibilidade do posse e não da porte da arma para duas categorias, que são os proprietários rurais e os chamados caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Então, eles estão articulando um projeto de lei que libere o posse para essas categorias. Essas categorias já têm posse, ele vai liberar o porte. Porque os caçadores já têm direito à posse. O caçador você pode comprar rifle. A aprovação de projeto de lei que autorizará a posse, não o porte de armas. Sim, mas tem alguma coisa na notícia que não está. Porque quem tem a CR, que é o certificado de registro do Exército de atirador, ele pode comprar qualquer arma, mesmo as de calibre restrito. Só que essas armas não dão direito a porte. O que eles querem é proporcionar aos proprietários rurais a possibilidade de circular dentro da sua propriedade com a arma. Ou seja, se ele quiser ir com a arma até o limite da sua propriedade, porque por incrível que pareça, hoje o cidadão tirar de dentro de casa, não pode tirar de dentro de casa, né? Ele só pode atirar de dentro de casa. Ele não pode sair de dentro da casa com a arma. E as fazendas enormes, eles querem autorização para defender a sua área rural, né? Indo até o limite. Alguém está invadindo, ele vai até o limite. Porque aquilo ali é a tua casa. Até o limite é a tua casa. Não, mas aí que está a lei não vem assim. A lei não entende assim. Então eles querem especialmente para atender os proprietários rurais. Eu quero só lembrar a importância do julgamento quarta-feira, porque embora o Senado tenha na semana passada ou retrasada também decretado a inconstitucionalidade, ele está valendo. Ele não perdeu seus efeitos. A decisão de amanhã é que pode, então, se for implementada, cessar os efeitos do decreto. A decisão, tanto na Câmara quanto no Senado, lá, e manifestações das comissões, não tiveram o condão de suspender os efeitos. Esse decreto está violando. A decisão de quarta-feira, que se o STF tomar, aí sim cessariam os seus efeitos. Por isso que eu disse que não vai ter festa junina para ninguém. Vão ter que trabalhar esse ano. Vai ter uma encrenca enorme, que é a seguinte: e quem já comprou arma com os calibres ampliados? Porque, na verdade, o STF vai derrubar politicamente. É de forma absolutamente política. Porque está mantidas as regras para obtenção, é a mesma coisa que era antes. A única coisa que o Bolsonaro fez foi regulamentar os calibres, né? A única diferença é essa. Mas eles estão magoadinhos, o Congresso está magoadinho, e depois, quando eu der a minha notícia, vai entender. Porque o Alcolumbre e o Rodrigo Maia decidiram se dar as mãos, os dois, e pegar pesado. Capa da Folha de São Paulo da semana passada, o Bolsonaro vai ter que nos aturar por mais 3 anos. Mas isso deixa bem claro qual é a intenção dos dois. Né? Magno Barcelos. Eu tenho uma frase antiga, chegada já do né? Vitorino, tudo. Como? Saudácia já Ele me deu uma pancada quando Não foi um carinho, a alma não envelhece. E eu tive uma saudade muito grande da Panair do Brasil. A Panair do Brasil foi a maior empresa aérea, que era uma derivação da Pan American Waterways, que foi a maior empresa de aviação dos Estados Unidos, que depois faliu.
E nos Estados Unidos as empresas também vão a pique, né? Quando são mal administradas, em qualquer lugar do mundo. E a Panelto Brasil foi uma grande empresa de aviação brasileira que funcionou até 1965, quando são caçadas as suas rotas pelo presidente Castelo Branco. Os seus aviões e as suas rotas internacionais e nacionais foram todas repassadas para a Varig naquela oportunidade. Alguns anos atrás eu li um livro sobre a Panelto Brasil, fiquei estupidificado, porque os aeroportos, os terrenos pertenciam à Panelto Brasil. Nunca os acionistas receberam nada no que diz respeito a isso. Os aviões... asas da Panera, era o slogan deles, sim, né? Nas asas da Panera. Nas asas da Panera. E aí o Milton Nascimento, essa grande figura, viajou enquanto menino nos aviões da Panera. Ele morava em Belo Horizonte e ele foi adotado por uma família mineira muito rica, né? E imaginem aquele moreninho, aquele negrinho, pequenino, com aquelas roupas, um bonezinho, entrando no avião, porque naquela época, as pessoas de hoje, os jovens, não sabem que naquela época, quando a pessoa ia pegar um voo, as mulheres colocavam as suas melhores roupas e os homens também, sim, né? Aquela fila, Era um evento social. Viajar de tênis, calça de abrigo, havaiana, nem pensar, era uma coisa elegante. Entrevistei o Milton Nascimento uma vez lá no Rio de Janeiro, ele contou, eu morria de rir da história. Imagina você naquela época como é que era. Ele cria essa música com o Fernando Brandt, que também era um letrista e um compositor, fazia as canções também, maravilhoso, Nas Asas da Panera. Eu não me lembro exatamente o nome da música. Interpretada pela Elis Regina. Elis Regina Carvalho Costa, que foi a maior cantora desse país. E agora vão ser exibidas no Rio de Janeiro. A Panera estaria fazendo 90 anos agora, se estivesse ainda atuando. Sim. Muitos cartões de embarque, muitos bottoms, muita coisa da Panera está sendo exibida no Rio de Janeiro agora nos próximos dias, numa comemoração dos saudosos da Panera. Existem ainda muitos comissários de bordo que nunca receberam nada, muitas pessoas que trabalharam na Panera, e comissários, como eu disse, comandantes. Então, não aconteceu absolutamente nada. E as pessoas que amaram a Panera, que viajaram na Panera, que fizeram os seus primeiros voos internacionais na Panera, que fez o primeiro voo para Nova York. Imagina um avião saindo do Rio de Janeiro e descendo em Nova York, que beleza. Aqueles aviões do Constellation, Super H Constellation, da Panera, do Brasil e etc. Então, eles vão fazer essa homenagem à Panera do Brasil, todos aqueles que amaram a Panera. E eu li esse livro alguns anos atrás com detalhes realmente fantásticos. Não me lembro o nome do livro, claro que falava da Panera do Brasil, mas recomendo, deve ter em algum sebo, um livro sobre a Panera do Brasil. Você vai conhecer os meandros e o porquê a Revolução de 64 acabou com a Panera do Brasil, transferindo os slots, os voos todos e tudo. E o impressionante que os pilotos foram no outro dia de manhã fazer os primeiros voos. Não tem mais voo. Como fechou a empresa? Mas como fechou a empresa? Mas por que fecharam, mano? Foi um movimento político, por causa da sociedade de um dos sócios da Panera, o sócio brasileiro da Panera. Ele era contra o regime militar, e foi uma série de coisas que naquela época... Foi mais ou menos o que fizeram com a Varig. Isso, a Varig passou tudo a Varig pegou tudo. Pegou tudo a Varig. E aí fizeram a mesma coisa com a Varig. E a Varig morreu em função da má gestão, porque a Panera estava com seus voos, todos os seus créditos, os seus recolhimentos de impostos absolutamente em dia. Eu li todos os manuais, existem recibos. É impressionante o que detalha esse livro a respeito da falecida Panera do Brasil. Nas asas da Panera. Nas asas da Panera. Falando na Panera, que estava sempre em dia, olha só, a Denise e o Rogério lá da Sleep Shop tem uma pergunta bem séria para vocês aí que estão em casa. E acho que até para vocês que estão aqui nessa bancada. Você lembra qual foi a última vez que você trocou o seu colchão e o seu travesseiro? Pois é. É bom você pensar sobre este assunto, porque com o tempo, os ácaros se proliferam nos colchões e travesseiros e acabam causando doenças como alergias, rinites e tantas outras mais que às vezes você não sabe por que você está se sentindo assim, e é por isso. Pois então este é o momento de você aproveitar que todas as linhas de colchões estão com descontos muito especiais na Sleep Shop para trocar o seu. São mais de 20 modelos, com entrega imediata, é óbvio. Você compra e no outro dia está na sua casa. Mas agora fica uma dica. Quando você for lá, faça um test drive. O que é o test drive? É uma combinação de colchão com travesseiro, pois de acordo com o seu padrão de conforto, eles variam. Você tem que fazer o test drive. Aproveite esta oportunidade que a Sleep Shop está lhe dando e durma melhor e com mais saúde. Lembrando que a Sleep Shop
Fica na 24 de outubro, 1363, aqui em Porto Alegre, tem estacionamento próprio. E que qualquer outra informação que você queira, use o 33 30 15 92. Mas eu gostaria que você fosse lá na Sleep Shop, faz o test drive, que eu garanto que você vai dormir mais feliz e mais saudável. Carla. Falando sobre trânsito, Magda, uma pesquisa do Ministério da Saúde que é feita, todo ano é feita, colheu alguns dados do ano de 2017, ela traz, de 2018, perdão, ela traz alguns dados sobre o uso, por exemplo, inadequado, né, do celular ao volante e mostra que, bom, foram cerca de 52 mil pessoas entrevistadas, dessas 52 mil pessoas entrevistadas no Brasil, em todas as capitais, 1 em cada 5 disseram, eu uso o telefone celular enquanto estou dirigindo. Foram honestas. Foram honestas. E a outra? E as outras 4 disseram que não fazem uso do telefone celular. Aí ficou a minha pergunta, será que essas pessoas foram honestas ou não foram honestas a responder que não foram honestas, porque o número é muito questionário? Alto. Parece bem maior, a gente andando, olha para o lado, a gente percebe que realmente o número deve ser bem maior. E a gente sabe muito bem, isso a gente faz essa brincadeira, mas essas pesquisas também servem para nos fazer pensar sobre as consequências do uso do telefone celular, por mais difícil, parece mentira, mas antigamente a gente não tinha nada disso. Agora a gente tem um celular que a gente não pode esperar 15 minutos, sai da casa da mãe, vai até em casa, não pode passar 15 minutos sem dar uma checada, sem ver se entrou alguma mensagem, sem ver se alguém curtiu alguma foto, e isso acontece com todo mundo. Isso causa até uma certa angústia na pessoa, não conseguir, será que tá tudo bem em casa? Será que conseguiu fazer o bife? Será que tem a salada? Será que... É tudo, né, tão fácil da gente resolver num simples toque, só que quando a gente trata de trânsito, isso tem que ser respeitado. Desculpe. Existe um fato novo agora que eu nem sei se é observado pela pesquisa e eu não sei qual o enquadramento que nós damos, porque hoje os carros, tu consegue fazer o Bluetooth, né? E que o Bluetooth, se ele minimiza, ele também não resolve 100%. Sim. Porque tu também, hoje os já mais avançados, tu passas até o WhatsApp para a tua tela, né? Tu consegues fazer o teu WhatsApp. E a tentação de ficar... É uma tentação, a tentação de com o dedinho ali, tu tá dirigindo com uma mão e respondendo ali, é muito grande. E esta não é a ferida, nem para os fiscais de trânsito, e a descontração é a mesma. E os carros saem... É a ferida, sim. Se tu tá com fone de ouvido, eles te param, porque tu não pode. Não, mas esse é Bluetooth, esse é Bluetooth. Tu falas no telefone... Assim também. Tu falas como se tu estivesse cantando dentro do carro. Tu tá cantando. E aí, por baixo, o teu dedo vai à tela e tu consegues falar até pelo WhatsApp. Qualquer coisa que tu faça e dirija ao mesmo tempo, te tira atenção. Qualquer coisa. Te tira atenção. Qualquer coisa. É uma vitrine que tu olha, é uma pessoa que passa, qualquer coisa. Não pode fazer nada que não seja dirigir. Existe, o problema maior está nos aplicativos de texto. Também. Escrever um texto e pensando nisso, o próprio WhatsApp, que vai ser integrado ao Facebook... Não, como assim? O WhatsApp já é, o Facebook... O WhatsApp não, perdão. O WhatsApp vai ser integrado ao Facebook, o Instagram que é integrado ao Facebook. O WhatsApp vai ser integrado ao Facebook. Eles vão colocar aquele dispositivo de voz para mensagem de texto. Então, você recebe a mensagem de texto, você pode, no painel do seu carro, com os comandos de voz, você abre a mensagem de texto. O WhatsApp está anunciando isso para até dezembro desse ano. O problema está no seguinte, como é que você vai responder? Não, e tu tiras o olho da tela, e tu tiras o olho da direção, tu tira o olho da frente. Tinha que multar essas empresas que fazem isso. Não pode, gente. Pode estar querendo ser o sofá da sala. Não, o Gustavo Vitorino não pode usar nada que não seja o carro e olhar para frente para os lados. Você está que nem o Senado. Para o Senado, se um motorista bêbado na rua atropelar um carro de um motorista que não bebeu, é um perigo,
vamos proibir os motoristas que não bebem de dirigir. Não é mais ou menos a lei das armas. Essa pesquisa do não tem, as pessoas não são conscientes. É mais ou menos a lei das armas. Assim é o princípio da lei das armas. Essa pesquisa do Ministério da Saúde também tratou de outros temas, como o consumo abusivo de álcool, ou o consumo de álcool e a direção, e também a multa por excesso de velocidade. O que eles trouxeram foi, eu não sei se foram mais honestos ou não, mas as pessoas com maior nível de escolaridade cometem mais infrações, andam mais rápido, disseram que usam o telefone celular, e em especial dos 25 aos 34 anos, foi o recorte que realmente deu uma utilização muito grande do telefone celular. Só para acabar com essa questão, as mortes no trânsito em 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, 35,3 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito e 166.277 foram internadas. Dessas, muitas ficaram com lesões físicas, sendo a principal consequência amputação, traumatismo crânioencefálico e outras tantas, né, coisas que advêm de um acidente de trânsito. A gente sabe hoje muito nós bem. tivemos, foi hoje que nós tivemos dois acidentes de carro. Um bebê voou. Os dois, um matou a criança e o pai, e o outro, não sei até agora, eu não sei como é o estado da criança. Pois eu também não sei. A da mãe a gente não sabe, mas certamente alguém bêbado, a mãe parece que estava alcoolizada também. A mãe é uma estava combinação bombástica. Olha ali a foto. Esse foi o pai e o filho que morreram. Triste. Triste. E no outro, a mãe vinha dirigindo e, conforme a polícia, tudo indica que estava alcoolizada. E vinha uma criança atrás, que provavelmente devia estar solta, mas mesmo que tivesse presa a criança, ou não tivesse cumprido, como é que tu dirige bêbada carregando os teus filhos? Que horror. O que tu acha que essa pessoa pensa de ti, que vem na direção contrária e que se atravessa? Ela tanto faz, com os filhos ela dirige assim. E aliás, a gente Magda, fala que... eu e o Chicão fomos muito xingados esse final de semana. Por quê? Um tal de Zeca aí que escreveu na página dele xingando eu e o Chicão. Por quê? Por quê? Pergunta pra ele, eu não sei nem quem é o sujeito. Mas o sujeito xingou a gente com a Atualidades Pampa, não sei o quê. Xingou a Atualidades Pampa e xingou particularmente eu e o Chicão. Então, assim, quero informar para esse rapaz que o senhor não existe, tá? Olha, que ele existe. Passou a existir agora porque a gente deu acesso. Não, porque eu recebi que de uma mandar pessoa... a cara dele para nós fazer uma avaliação. Eu vi a cara. Se ele é feio, já Vai, não Chicão. Não. Tá bom, vamos mudar de assunto. Aí tem o tal de Edilson aqui que também diz que eu é tenho o hábito de insultar os telespectadores. Mas eu acho que é um hábito saudável esse aí. Não, mas eu não insulto. Dependendo do telespectador, tem que ser xingado. Mas aí... Telespectador, mas tem telespectador que agride, que nem esse Zeca, tem que ser xingado. Mas, escuta, vamos lá. Discordo com vocês em gênero e número. Não, de vocês não. Do Chicão, eu não insulto e não prego... insulta? Tu manda as pessoas pro raio que parta, Gustavo Vitorino? Não, eu mando político pro raio que parta. Não, senhor. Bom, eu não vou discutir com Aí o tal de Edilson diz assim que eu tenho o hábito de insultar os espectadores, mas faço sempre a distância. Seu Edilson, não tem problema, se o senhor quiser me insultar, vem aqui na Rede Pampa que eu vou receber o senhor com o maior prazer pra me insultar cara a cara, tá? Só pra... Vamos voltar ao assunto, por favor. Ainda só sobre essa questão, a Polícia Rodoviária Federal... completamente assunto para... Ela fez uma... Agora parece que o bafômetro ele vai ser um pouco diferente, porque as pessoas reclamavam que o tempo, tu tinha que soprar, às vezes dava, né, dependendo da pessoa dava, eu não consigo, estou sem fôlego, dava para dar aquela desculpa. Então agora está sendo utilizado um novo bafômetro, vai ser colocado a aplicação em todo o Brasil, em alguns estados justamente nesse feriado já foi utilizado e é um sopro muito leve, em questão de 5 segundos, de 5 a 10 segundos ele vai dar o resultado. E na hora, esse mesmo. E na hora já dá o resultado se a pessoa está ou não está alcoolizada, muito mais prático e evita aquela coisa, às vezes, que a pessoa quer fugir, eu não tenho fôlego, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, esse é o novo bafômetro, vai facilitar a vida. Ele pega outras substâncias também, Aninha? Esse é o drogômetro, é um outro... É o que pega bagulho. Até que está sendo divulgado, está sendo desenvolvido, não divulgado aqui pela nossa Universidade Federal, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que está desenvolvendo esse aparelho. Muito bem, eu quero dar uma outra notícia muito importante, mas para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou me referindo a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como a dificuldade de assistir à televisão, a dificuldade de falar ao celular,
e principalmente para aqueles pacientes que não se adaptaram com as próteses auditivas tradicionais. Portanto, perda auditiva, lembre, bote isso na sua cabeça, é uma coisa muito séria, porque ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a clínica da audição. Você liga para o 3061-7373, se não for daqui da região, usa o 51, 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, pode ter certeza, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Vitorino, eu te interrompi. Magda, uma informação. A dona Raquel manda mensagem dizendo o seguinte, que o sistema MyLink da AGM já funciona assim. Ele recebe as mensagens do WhatsApp e decodifica, lê. Sim. Ele lê até os emotions, transformando em áudio. E o sistema, ao final, pergunta se você quer responder por fala. O próprio sistema ouve a sua voz e responde para você por voz, tudo sem tocar na tela, utilizando só os comandos da direção. Eu espero que o pessoal da GM não fique do comercial, não fique chateado, mas é o MyLink da GM que a dona Raquel está informando então, aqui. Veja tudo isso que ele faz e a desatenção que você tem que ter mesmo na direção do seu carro. Acaba desconcentrando. Claro, não existe outra... Assim, um segundo que tu fica desconcentrado, deu. Pode causar um acidente. Causar mesmo. Ana? Não, até sobre esse assunto, esses dias recentemente, eu tive aquela cena clássica, né, da desatenção, que vinha uma bola, eu não vi a bola, minha mãe que viu a bola falou, bola! Ela gritou dentro do carro e na sequência vinha uma criança, eu não tivesse diminuído. Eu falo assim, parece aquela coisa de propaganda. Mas aconteceu comigo aqui, até ali perto do Olímpico, onde tem aqueles campinhos, a galera tava jogando. Mas vou aproveitar que estamos falando de futebol e falar que, infelizmente, as meninas não conseguiram classificação para a próxima etapa do Mundial. Infelizmente, na prorrogação, no segundo tempo. Henry, mais uma vez, um Henry, né, nas nossas vidas. Uma Henry dessa vez. Uma Henry, que na realidade se incentivou, quis se tornar, então, jogador de futebol porque viu. Então, o outro Henry ser o carrasco brasileiro e falou que gostaria de ser jogador profissional, começou toda a sua carreira até no ano em que a França conquistou, em 98, se eu não me engano, justamente o Mundial. Ele começou a investir nas categorias de base, também no futebol feminino, e ali que se tornou essa história que hoje dá um resultado. Elas são favoritas para ganhar o Mundial lá na França, jogam em casa, o estádio inteiro, quase inteiro, se a gente coloca 5% das pessoas estavam torcendo para as brasileiras e as francesas, né, com a casa lotada. Na prorrogação, as meninas lutaram até o final, até o último minuto, até a Marta deu uma declaração, assim, muito sensibilizada, dizendo que não é para sempre que teremos, né, Cristiane, não teremos para sempre Formiga, Marta, e hoje as meninas é que tem que dar sequência a esse sonho. Então, acho muito bacana, sensibilizou a todos e, claro, parabéns para elas que até o último segundo lutaram, mas... Tomara que sensibilize aqueles que podem investir no futebol feminino. A única coisa que ficou um pouco mal explicada e agora se aguarda uma decisão é que o Marco Aurélio, que é o coordenador da seleção feminina, se manifestou sobre a permanência do Vadão, que lembrando que antes da Copa do Mundo na França feminina, ele perdeu os 9 amistosos, as meninas acabaram mudando bastante o esquema, ele falou que ali eles erraram e serviu de aprendizado, mas o aprendizado não levou nem para as quartas de final, acabamos parando nas oitavas e justamente o Marco Aurélio disse que o Vadão pode permanecer. Sabe que uma das coisas que acontece no Brasil, a falta de incentivo, que, por exemplo, na França tem meninas de 7, 8 anos que já estão sendo treinadas para, né, aquela categoria de base, se eu não me engano. E aqui não acontece isso. Não, aqui você tá filha com 7, 8 anos quer começar a jogar futebol, a maior parte dos pais não deixa. Isso não é pra menina, é pra menino. Eu não tive escolinha, não tem escolinha. Jogar porque não tinha escolinha. A Ana gosta de jogar futebol, Chicão. Mas sabe que tem mudado isso? Nas escolas, as crianças, as meninas têm jogado bastante futebol, têm gostado de jogar futebol, tem sido incentivado pelo próprio colégio, o jogo de futebol, tanto pela mulher quanto pelo homem. Legal. Dona Magda, primeiro começar a Fórmula 1 em Paul Ricard, em La Castellar, na frente do Mar Mediterrâneo, mais do Grande Prêmio da França, a Mercedes ganhando de novo. Está virando muito chato essa Fórmula 1, só dá Mercedes, tecnologia que não dá para chegar perto, se nem a Ferrari consegue chegar perto da Mercedes, imagina os outros. Mas, sabe, Magda, eu sábado e domingo, eu fiz um material fotográfico e para televisão
da noite de Porto Alegre divulgando o meu livro. E o que eu vi de argentino na noite, mas o que me surpreendeu é um argentino diferente. O argentino ele é dividido em 3 categorias de turista. O que tem dinheiro, ele vai para Miami ou Punta del Este. O argentino mais familiar, família, que leva mais assim, social, do ponto de vista familiar, ele vai para aquelas praias deles de Mar del Plata e ao sul de Buenos Aires. E o argentino farofa, ele gosta de muito ir para Santa Catarina, que em Jurerê tu não tem argentino, tu tem argentino farofeiro, tu tem paulista, cara com dinheiro, ou um argentino rico. E o que vem para cá é diferente, não é nem farofeiro, nem família, e nem milionário. Teve argentino dormindo na rua até. Era um argentino jovem, com namorada, bem torcedor, viu, Roxo? Um argentino torcedor mesmo. Sem dúvida. Eles invadiram a Paz de Chagas, a Nova York, entravam nos bares, conversavam comigo, um argentino até legal, não era um argentino arrogante. Até legal. Valorizada querida, né? Não era um argentino transado, com roupas maravilhosas, relógios top, que vai para a Punta del Este. É um argentino médio, que eu nunca tinha visto no Brasil. Um argentino até humilde até. Eu acho que a Ana teve no jogo lá, não teve? Sim. Eu acho que tu viu bastante argentino. Um argentino uma torcida muito fiel, né? Educado argentino. Educado, gentil e humilde. Humilde. Era argentino mesmo? Não parecia argentino, né, Ana? Não, é verdade, tanto um argentino que não fez briga, não houve um incidente aqui, nada. Muito bacana isso. Tanto que a gente coloca que quem estava, né, no domingo lá no estádio, uma das maiores lotações da Arena até agora, até o momento. A gente sabe que a seleção brasileira vem, mas a maior, então, audiência, público pagante, quase 40 mil pessoas que participaram dessa festa, e a gente coloca que teve muitos problemas de lugares. E quase os todos argentinos, né? Não, senta aqui, a gente dá um jeito, vem pra cá. Muito familiares os argentinos. Então a gente vê que é estranho, né, esse comportamento, a gente encaixa que eles são meio chatos, mas não, tudo tranquilo, foi uma festa muito bonita e eles queriam amizade, queriam conversar. Não era o argentino de na bomboneira, não é. que atira pedrada em brasileiro. Já que vocês estão falando de tanto... Não, mas a gente pode fazer uma análise sociológica disso. Eu acho que a própria dificuldade do povo argentino nas últimas 2 décadas vem vindo uma meninada com outro aspecto daquela pomposidade mais potente humilde, que a gente enfrentava. Pô, era difícil, tu ia lá era uma máscara, entre aspas, eu gosto muito do povo argentino, nada contra, mas era uma máscara para lidar com a turma, seja lá que, exatamente. Então eu acho que está vindo, diante da dificuldade, que veio essa meninada muito, tu disse bem, a Padre Chagas enriquecida, os bares da capital. O que surpreendeu, e a Ana deve ter visto isso melhor do que eu, que estava no campo, respeito com as mulheres. O bar que eu estava, cheio de mulheres bonitas, os argentinos, legal, com licença. Antes não, o argentino chegava lá, queria a mulher e pegava para ele. Isso a gente também tem que parabenizar a nossa Brigada Militar e Polícia Rodoviária ali na fronteira, porque impediram sempre os barra bravas, né? Então é uma cultura que a pessoa também, um argentino que não queria confusão, não vinha. Agora é como uma sabe torcida que os fanática, né, Ana? Aqui... Mais ou menos uns 25 mil argentinos em Porto Alegre. Isso não tem 25 mil brasileiros quando a seleção vai jogar lá fora. Isso é verdade. Impressionante. Dona Magda, Chicão, quando não consegue elogiar a seleção argentina, elogia os argentinos. Eu quero fazer uma coisinha, não vem. Eu quero fazer um pequeno comentário a respeito do Neymar. O Neymar descobriu uma nova qualidade no Neymar. O Neymar é um tartufo. É um hipócrita. Não é, ele é um cara do bem. É um hipócrita. Ele disse o seguinte: eu quero voltar para minha casa, da onde eu nunca deveria ter saído. Mas que Barcelona. Aí o presidente do PSG, Paris Saint-Germain, disse o seguinte: ninguém obrigou ele a assinar contrato conosco. Aí por que ele foi para o Paris Saint-Germain? Por causa do dinheiro. Então isso é uma hipocrisia. Foi para lá, eu não deveria. Começou a chorar, fez aquela romanceou a história toda. Ele foi por dinheiro, meu amigo. Você foi por dinheiro. Tanto é que você não joga nada. Mas é o dinheiro que advém dele. Mas não é, mas então não diz isso aí. Não diz isso aí, que a minha casa nunca deveria ter ele foi pra lá e não se deu bem lá. Mas ele foi pelo dinheiro. Ele não se deu bem. Ele vai ganhar menos. Mano, tu nunca tiveste um casamento do qual te arrependesses depois? Casamento é outra coisa. Tu nunca dormiu com uma mulher que mas isso é um casamento. Só que o casamento ali dele era... Chegou. Vamos, já que estamos falando de dinheiro, então encerra. O Vitorino se arrepende todas as noites. Que toda vez que eu vou falar, eu sou interrompido rudemente. É um horror essa coisa. Pensei que ia dizer pelo rude. Não, é rudemente. Sou seu fã, mas dessa aí você pisou na bola. Aliás, o que mais falta é você pisar na bola. É verdade, fazer alguma coisa. Faz 10 dias que o Palmeiras não ganha nenhuma partida. Tá bom, já que nós estamos falando... Já que nós estamos falando agora, o Chicão falou de dinheiro, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Mulher do dinheiro aqui é a Roberta.
Pois é, Magda, a Bolsa hoje renovou o recorde pela terceira sessão seguida e fechou hoje aos 102 mil pontos. E essa expectativa toda do mercado, né, a Bolsa sempre sinaliza o futuro, ela tem a ver com um cenário interno, a respeito da possível, da reforma da Previdência, que vai andar possivelmente na Comissão Especial da Câmara dos Deputados essa semana, e com isso vai haver uma possibilidade de acerto das nossas contas públicas, e havendo essa possibilidade de acerto das contas públicas, os investidores externos vão vir ao nosso país, mas também há uma questão externa e que nós vamos ficar bastante de olho a partir da próxima sexta-feira, que é o G20, que vai acontecer agora no Japão. Já estão acontecendo no G20 reuniões paralelas, principalmente com um pessoal que é da área financeira. O nosso presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, esteve num grupo de investidores no Japão há algumas semanas já. E uma das duas questões que eles estão abordando, que eu acho interessante trazer aqui à bancada, é o seguinte: a China está no centro dos olhos de todos os mercados do mundo inteiro. Porque, entre outras coisas, além dela ser a segunda maior economia do mundo, ela tem investido pesado em países pobres da África e da Ásia, emprestando dinheiro a juros altíssimos e para infraestrutura nesses locais. E esses países, possivelmente, ao longo dos anos, não vão conseguir honrar, fazendo com que, possivelmente, a China se adone, digamos assim, desses países. Então, o mercado internacional e também os Estados Unidos estão bastante de olho nessa situação. E, além do mais, também tem uma outra questão, que eu até lembrei bastante aqui do nosso Gustavo, pelo seguinte: eles pretendem, Gustavo, criar o imposto mínimo global, especialmente direcionado a gigantes globais do ramo da tecnologia, como o Facebook, o Google. Por quê? Porque essas gigantes tecnológicas, para pagar menos impostos, elas registram lucros em países com taxas mais brandas ou em paraísos fiscais. E eles querem evitar esse tipo de manobra para que haja uma justiça, né, em termos de pagamentos. Então, vamos ficar de olho a partir dessa sexta-feira em todas as movimentações do G20, que tem muito a favorecer o nosso país, que tanto comercializa com os Estados Unidos como com a China. Uma das coisas dessa reunião do G20 que está chamando a atenção é a necessidade que os países têm cada vez mais de colocar, sabe aquele famoso Chicão, aquele negócio que tinha no futebol, pisar em cima da bola, para aí, vamos organizar o time. Sim. Lateral, recua, você fecha aqui. O Gerson porque está muito esculhambado. E o Brasil está uma bagunça em relação a isso. As últimas 4 grandes empresas que saíram do Rio Grande do Sul, sabe para onde foram? Para São Paulo. E sabe por quê? São Paulo, a área é mais cara? Eu não sei o que é mais caro? O imposto é menor. Pois é. Vale a pena. O imposto é maior. O Dória puxou o imposto e esse governador que está lá agora está puxando o imposto. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Marne, criaram uma alíquota de ICMS de 32%. Nossa. Todo mundo vai embora, todo mundo vai embora. Sabe que falando... Esses caras não caem na real. Falando em algumas... Principalmente porque o imposto não se reverte em bens públicos, né? Nada. Então, aí fica realmente muito caro. Eu tenho uma colocação aqui do Eugênio Carlos, que é o nosso telespectador assíduo. Ele usa motocicleta, ele trabalha com a motocicleta, e ele diz que por causa dessas babaquices das pessoas se distraírem com o celular, ele já foi abauloado 3 vezes. Eu ia dizer, é verdade. Eu estava ouvindo a discussão e o meu depoimento, a senhora sabe que a gente, que é eu que sou motoqueiro, já me declarei, tu vai freando na sinaleira e ao invés de tu olhar para frente, tu vai olhando no retrovisor para ver, porque essa distração que ele diz, a pessoa vai olhando pro telefone e ela avança um pouquinho e te dá aquele impulso ali, pode te jogar. E na hora de arrancar também, né? Aquela coisa do impulso os do lado arrancaram e tu tá distraído olhando o telefone e arranca. Muito bem lembrado a contribuição. E ainda o Eugênio Carlos chama atenção pelo seguinte: ele disse que viu um vídeo, onde os caminhoneiros desde ontem já estão se dirigindo para Brasília
E dia 30 vão acampar em frente ao Senado. E, segundo esse vídeo, vão parar até o Senado e a Câmara votarem todos os projetos do presidente Jair Bolsonaro. Avisaram que tudo vai parar. Se isso procede, vai ser uma tragédia, né? Vai ser uma tragédia. Mas é que assim, ó, eu estou mais preocupado, os caminhoneiros não estão preocupando. Eu estou mais preocupado com as pessoas que estão pedindo a aplicação do artigo 142 da Constituição. Pois é. Isso me preocupa, isso eu não quero. Por quê? Porque o artigo 142 permite ao presidente fechar o Congresso, fechar o STF. Como seria bom? Adorar. Eu já estou fazendo campanha agora. Pior que o Chicão tem razão. E o pior é que essa Infelizmente. Ele tem que fechar, ele que fecha, então, logo antes dos caminhoneiros forem vir pra lá. Essa movimentação é enorme, já criaram listas, já criaram grupos. Me preocupa isso. Sem dúvida, né? Me preocupa. Eu acho que nós temos que mudar a coisa, mas mudar democraticamente. Eu também acho. Não vai, democraticamente não vai, né, mano? Não vai, os caras só querem dinheiro, aquele deputado lá. Não, e essas viagens estão fazendo para o exterior? Um absurdo. Mas é uma vergonha brasileira total. num país em que 30% da população é analfabeta funcional. E o pessoal está indo para Nova York. 70% não pode viajar para Quintão de ônibus em pé. De ônibus. E não só isso, nós pagamos a conta desses políticos. E, no entanto, desde o início do ano, nós não podemos checar para onde eles estão gastando, porque realmente aumentou muito os gastos em viagens no Senado Federal. E eles não estão deixando o povo conhecer, ao menos, onde é que estão indo o dinheiro que é nosso. Né? Então, isso é pior ainda. Falando em povo, vamos ler as mensagens dos nossos telespectadores. Aqui no Instagram, quem nos segue lá já está se manifestando. A Vera, adora esse programa de Passo Fundo, ela é. A Janete, que coisa mais fofa esse rapazinho da ponta, está se referindo ao querido Vitorino. Como tem gente mal. A Rejane, gente, amo esse programa, parabéns a todos dessa bancada. Tem 2 rapazinhos. Mas é que tu foi a novidade da semana passada, não estava? Já tinha esquecido de mim. Aqui é assim. A Marilene, agora no Facebook. Boa noite, bancada linda. Hoje linda e completa. A Cláudia assistindo vocês atentamente. Um outro telespectador que o Facebook é SOS Corpo. Quando falamos em pena de morte, acham desumano, mas o que leva 2 pessoas a saírem na noite fazendo uma monstruosidade dessas, se não é simplesmente pela falta da pena de morte, segundo a Marlene. Que maravilha, bancada completa, é assim que eu gosto. Também tem as manifestações da Maristela, direto do Rio de Janeiro, ligada no Atualidades Pampa. Nós estamos ao vivo, então ela está nos assistindo. A Priscila Andriotti diz, é paixão recolhida, mas já não sei de que assunto ela está falando, porque as pessoas vão falando. É verdade. E às vezes a gente até se perde em tantas manifestações, mas agradecemos, já dá para mandar um abraço? Todas elas. Pode, por favor. Posso dar? A senhora é muito gentil. Eu quero dizer que joguei esse fim de semana um campeonatozinho na Associação da Brigada Militar, que nos receberam lá. Futebol, o senhor jogou? Joguei futebol. Pensei que fosse não só joguei, como ganhei. As fotos, as medalhas, os troféus estão no meu Facebook ali. Mas eu queria agradecer muito a Associação da Brigada Militar, a Saba, que participou do campeonato, nossos amigos lá da praia. Foi uma confraternização muito bacana, um campeonato master, limite de 50 anos, né, dona Mara? Muito bacana. O seu Daniel Flores, ilustre conselheiro gremista, que está sempre conosco, e o Mário Wilter Stilbio, que me atendeu na 12ª vara com uma categoria imbatível. Muito obrigado, Ana. De nada, as ordens, doutora Roberta. Magda, eu queria deixar um beijo para a Frederica, para a Graciele, Luíse e a Ariane, da Intimíssima do Iguatemi. Beijo. Muito bem. Oi, amiga, quero essa blusa emprestada. Não vai dar, Cláudia. É preciso me armar lá na estância, só na espera de se resolver. Chega um marginal e nada podemos fazer, diz a Cláudia Nunes, de Uruguaiana. Existe um movimento muito grande contra essa liberação das armas para os ruralistas, porque praticamente acaba com o negócio do MST, né? Olha aqui, ó, tenho até medo. Você notou quantas invasões nós tivemos desde que o Bolsonaro foi eleito? Olha aqui, ó, tenho até medo, só temos rede e facão.
Aí depois, nós vamos nos ver logo e tal, barará, barará. Ela está sempre assistindo o nosso programa. Dona Magda, já que a senhora falou em Uruguaiana, nós temos um telespectador lá, o doutor João de Grazia, e a sua esposa são advogados, é que o doutor João, um grande amigo, um dos homens mais cultos do estado do Rio Grande do Sul, eles nos assistem todos os dias lá em Uruguai. Já que falou em Uruguaiana, um abraço, doutor João, estou com saudades do amigo. Nós temos muitos telespectadores em Uruguaiana. Impressionante. Muitos telespectadores em Uruguaiana. Advogados, temos muitos telespectadores praticamente em todos os lugares. Advogados, esse que é exemplo de todos nós, garante a prestação jurisdicional, garante que se viva no Estado de Direito, ao contrário do Chicão, que acha que advogado só serve para, como ele se manifestou, que advogado só serve para o bandido. Não, advogado serve para manter a ordem, para nos ajudar na ordem. Um juiz julga, um promotor acusa e o advogado protege a lei. Boa noite, dona Magda. Sou a favor do bafômetro. Mas um país como o Brasil não usar o drogômetro é uma piada, pois os índices do tráfico e do consumo são altíssimos. Será que os usuários consomem drogas e não dirigem? KKK, vamos rir ou fazer o exame toxicológico a cada 5 anos, como para nós motoristas de caminhão. Uma outra piada. É o mesmo que soprarmos o bafômetro a cada 5 anos com data marcada. Isso só no Brasil. Quarta-feira a gente promete. Razão, seu Manuel. Quarta-feira a gente promete trazer novidades a esse respeito. O Jornal da Pampa está preparando uma matéria especial para falar dos avanços do drogômetro. Parece que todo mundo agora também na Blitz, quando fazer o exame, né, do álcool, vai fazer também da droga. Tem um negócio interessante que ela falou, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É verdade. Sim. Pô, finalmente vamos fazer alguma coisa, né? Dona Ana em grande fase, né? Dona Ana em grande fase, trazendo matéria, já anunciando ela é uma pessoa integrada. já tem que anunciando valorizar, matéria. Ela é uma pessoa integrada. Beleza, não? Que beleza, dona Magda. Nós temos muitos telespectadores em Porto Alegre também, então a dica de agora... Primeiro eu vou contar uma historinha, mas a dica final é de que o Cine está oferecendo bastante vaga de emprego, cerca de 9% da população de Porto Alegre e região metropolitana está desempregada, mas eu chamo a atenção para esse assunto porque a Prefeitura de Porto Alegre resolveu usar El Tchan, vocês lembram do grupo El Tchan? Era da Carla Pérez. Carla Pérez, exatamente. Jacaré, Sheila Mello, muito bem. Qual é o nome dos cantores? Os cantores era... é Washington. O compadre Washington. O compadre Washington. O outro tinha saído. Então, eles resolveram fazer uma campanha publicitária anunciando essas vagas de emprego, usando exatamente o Grupo Tchan e tá aí, ó, tudo... Turma do Batente, confira vagas no Cine, atenção, e ainda usando algumas paródias com relação às músicas e tudo mais. Alguns internautas, porque isso foi feito na internet, né, não gostaram, criticaram, espera só um pouquinho, olha ali, ó, Gustavo Vitorino não gostou. Alguns, incluindo eu. Não gostou, achou de mau gosto. Tem tanta gente desempregada, tem tanta coisa pra fazer na cidade. Tantos artistas gaúchos de qualidade. Mas não é nem isso, não é assim que tu não, mas aqui, ó, quer fazer uma paródia bacana? Chama é pelado, peito de fora, os caras, não sei o que é isso. Chama o Ike Gomes, que é um cara genial. Chama o Ike, cria uma peça aqui legal, uma coisa bem gaúcha. Mas isso da prefeitura, né? Não, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, bom, deu todo esse bafafá e esse bafafá, o que acontece? Gera compartilhamento. Todo mundo foi ver as vagas. Todo mundo foi ver, gerou compartilhamento, engajamento, xingaram, acharam legal, xingaram aqueles que estavam xingando, enfim, compartilharam e agora uma boa parte da população de Porto Alegre sabe que tem vagas no Cine. Que eles compareçam. Então, de certa forma, atingiram um objetivo, talvez não... De forma inversa. De forma inversa, exatamente. Sabe que uma vez, no outro governo, isso aconteceu, e usaram, mas não era para... Não sei qual era o mote, mas usaram artistas americanos e tal. Eu, Magda Beatriz, respeito quem gostou, eu fiquei tão indignada, eu achei aquilo tão absurdo que eu liguei para lá dizendo que tinham invadido a conta do governo do estado, porque aquilo não podia ser Sim. Pois não é que era? Pois, Magda, lá em Brasília, parece que o presidente Bolsonaro perdeu um pouco a paciência e disse que o Congresso está tentando transformá-lo em rainha da Inglaterra. Imediatamente ele emendou, para não ofender os ingleses, dizendo que a rainha da Inglaterra não tem poder executivo nenhum. Ok. Né? O presidente disse que vai vetar
a proposta que trata, o projeto legislativo que trata das nomeações nas agências. Essas agências criadas pelo Fernando Henrique Cardoso e absolutamente aparelhadas pelos governos de esquerda, a ANAC, a NTT, a ANS, essa coisa toda, que botaram os amigos lá, o Congresso não quer mais que o Bolsonaro indique. Quer ele, Congresso, indicar. E o Bolsonaro escolhe entre os 3. Imagina o Congresso... Não, o Congresso vai escolher 3. E ele escolhe entre os 3. E o Bolsonaro escolhe. Sabe o que vai ser isso? Chacrinha. Ah, com certeza. Chacrinha. Vai ser os amigos dos amigos que vão virar conselheiros das agências que nos infernizam com a falta de gestão da coisa pública e dos serviços concedidos. Olha os reajustes da ANS. Olha a ANAC. Pô, pra fazer o quê? Os aeroportos brasileiros viraram, Magda, viraram rodoviária. Desculpa, com todo respeito, que merece as rodoviárias, mas virou rodoviária. Tu entra dentro de um avião, daqui a pouco vai subir um porco, uma galinha, um troço pequeno. Chicão, os caras sobem com mala, com não sei o quê, pra não pagar 30 pila, 50 pila, coisa e tal, Sabe? E o Bolsonaro, presidente, pegou pesado, e aliás deu na trave, né? O senhor vetar essa parte da proposta, pegou mal. Porque se era para vetar, veta aqui e apresenta o projeto aqui. Porque ele quer as empresas internacionais aqui. Já disse. Porque é por causa das empresas internacionais. Que empresa internacional? Mas é o que ele pensa. Então, não, é que assim, eu tô de saco cheio de pretexto babaca. Mas tu mesmo falou sobre isso. Não, o pretexto foi esse. Sim. Eu falei que o pretexto era esse, mas continua sendo pretexto. É lobby das companhias aéreas, que agora são só 3, que são donos de tudo. Faz o que quer, o que vem dizer. E essa ANAC, é uma gandaia. E essa ANAC, ó... Que me perdoe a dona Joana, é a casa da mãe Joana. Olha, se por um lado isso tá ruim, aí o Bolsonaro tá quicando por causa desse negócio. Pô, sabe, vai vir tudo prontinho do Congresso. E eles vão indicar os conselheiros. Imagina o que vai virar. Já tá uma esculhambação. Vai ficar pior ainda. Porque vai ser um tal de, né? Aí, deixa eu falar uma coisa rapidinho de aeroporto aqui. Anotem. Marne, os alemães estão ensinando os brasileiros a trabalhar no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Até o final desse ano, nós vamos ter o mais moderno aeroporto do Brasil. E até final de 2020, o mais bem equipado. Se eles não brigarem... Se a Vila sair de lá, Se a Vila sair dali. Se a Vila, não, o poder público tem que tirar. Então é isso que eu tô falando. Aí já querem tirar. Se tirar a Vila. Aí apareceu não sei quem agora do Ministério Público que quer que a Fraporte pague. Não está no contrato. Não está no contrato. Pô, depois quero que os caras venham investir aqui. Marni, o que os caras estão fazendo no aeroporto... É maravilhoso, né, bom, você esteve lá, é um canteiro de obras. Vai ser o melhor aeroporto do 24 horas a obra. Não tem hora, 24 horas. Eles botam um tapume ali e tu passa para embarcar, os caras estão... Agora, só para que vocês tenham uma orientação, por que queriam levar o aeroporto para Nova Santa Rita? Se aí tem condições... Interessa. Tô perguntando. Tu sabe de onde sai a propina de grandes obras. Claro. Isso já está bem definido. Falando em bem definido... Eu queria voltar ao assunto. Pois não, por favor. O assunto me parece de muita relevância. Pois não. O primeiro assunto, não os assuntos subsequentes, o assunto da questão da nomeação do coisa, porque eu discordo um pouquinho. Eu queria justificar primeiro que o projeto, o Bolsonaro não pensava nem em ser presidente e o projeto já tramitava. Então, está se dando uma conotação que o projeto é contra o Bolsonaro. Não, o projeto é anterior até ao que o Bolsonaro se cria. E ele tem algumas coisas ali que a gente pedia aqui na bancada todos os dias. A palavra meritocracia. Muito obrigado, meus queridos colegas. A palavra meritocracia. Não está de mal. Vou desistir de dizer a palavra. Mas entenderam. A palavra tem sido muito defendida por nós aqui. O que diz o projeto? Porque até se fez uma alusão que o Bolsonaro pode estar certo na queixa que ele faz, mas em relação específica a esse projeto, não se aplicaria. Porque esse projeto, primeiro, aí além de ser anterior ao próprio Bolsonaro, esse projeto ele prevê, primeiro, uma concorrência pública. Pessoas de saber, de conhecimento da área específica que for, onde fizer uma prova de títulos, poderá se candidatar. E esta lista tríplice irá subjúdice ao presidente, que escolherá
entre esta lista tríplice, então. Então, nós temos pedido, eu vejo que a gente, assim, quando a gente fala de um julgamento, a gente diz assim, mas esse ministro foi nomeado pelo Lula. Mas esse ministro foi nomeado pela Dilma. Mas quando a gente cria um critério para que não seja nomeado só pelo presidente, a gente não gosta. Então não vale. Quando o presidente a gente gosta, quer que nomeie. Quando o presidente que a gente não gosta, a gente quer que crie uma comissão. Então este projeto aqui, dona Maria, pelo que eu vi, tu precisa ter títulos. Ele é aberto para mim, para ti, para a senhora, para a doutora Roberta, qualquer um se candidatar, desde que nós provemos que tem habilitação, e serão selecionados 3 que irão para o presidente. Né? E o presidente sempre se reservando o direito de fazer o veto. Então, eu acho que é uma construção, dona Magda. Sim. Por isso que faço a distinção. O presidente pode estar certo na sua frase de não querer ser uma rainha negativa, mas em relação específica a esse projeto, eu vejo com outros olhos. Deixa eu só fazer uma observação. Esse projeto estava arquivado esse projeto. E foi desarquivado agora, não se sabe por quê. Aliás, se sabe por quê. Foi desarquivado agora. Sabe quem é que vai controlar esse processo de seleção? Os deputados. Tá bom. Tá bom. Aí não vai dar. É a raposa cuidando do galinheiro. Eu quero responder, que me perguntaram na sexta-feira passada, que foi o dia que eu cortei meu cabelo, todo mundo achou maravilhoso, não sei o que, queriam saber. E eu disse que meu cabelo tinha sido cortado a 4 mãos. E foi mesmo, porque quem cortou meu cabelo foi o Rodrigo Paim, que é o mesmo que faz a minha maquiagem, tá? Aí ele cortou assim, tá? Aí o Antônio, que é quem faz a escova, quando foi fazer meu cabelo, ele disse, essa parte aqui não vai ficar boa. Aí ele rasgou o meu cabelo mais na frente. Então ele tem 4 mãos, na verdade. Por isso que eu falei em 4 mãos. Mas deu um resultado bom, eu gostei, eu acho que tá... Ele até é mais descabelado, mas aqui na TV a gente não pode descabelar muito, que não fica bem. Lá no Bordeaux, obviamente, que é onde eu faço, no New Bordeaux, onde eu faço todos os meus embelezamentos. E pelo menos eu tenho a intenção de embelezar. Alguns telespectadores falaram que você está proibida de mudar de look, né? Alguém disse que eu estava proibida de mudar o meu look. Mário Barcelos. Moderna. O presidente Trump já anunciou, né? Eu lanço aqui oficialmente minha campanha para o 2º mandato como presidente dos Estados Unidos. Ele prometeu muitas e muitas coisas, inclusive a cura do câncer e da AIDS. Opa! Pior que o Joe Biden também prometeu a mesma coisa. Bom, mas os dois prometeram caíram e bateram com a cabeça. Eu, sinceramente, estou achando que, em função do lado econômico americano, ele deverá ser reeleito. Pelo menos acho hoje. Isso pode mudar, porque a eleição é o ano que vem, ainda tem muito tempo ainda pela frente, e o eleitor até a última hora pode mudar o seu pensamento. Agora, o Joe Biden, que teve agora, nos últimos dias, diversas mulheres que se queixaram que ele é metido a sedutor, que agarra as mulheres, que beija as mulheres, que faz carinho nas mulheres e tal. Isso aí pode depor contra ele. Mas mais denúncias que tem contra o Trump, né, com ex-namorada, ex-prostituta, que ele deu $300 mil, o ex-advogado dele foi para a cadeia em função disso, de outras coisas, ter comprado, agir dessa forma. Os americanos, eles, nesse aspecto de justiça, eles são implacáveis, né? Atinge, primeiro, cadeia, você 10 anos, cumpre os 10 anos. E segundo, dinheiro, né? Eles acham que ficar na cadeia não é tão ruim, mas o problema é perder o dinheirinho que tem, né? Então, eles têm esse pensamento absolutamente certo. O presidente Trump, com todo o seu jeito histriônico, com toda aquela arrogância e prepotência, porque vai ser arrogante e prepotente lá no, sei lá onde, porque ele é do temperamento dele, é o jeito dele, né? É o jeito dele, ele é assim, não se pode mudar as pessoas no seu caráter, na sua essência, ninguém muda na sua essência, ninguém muda dessa forma. E a minha opinião é que ele deverá ser novamente o presidente dos Estados Unidos reeleito para um mandato de mais 4 anos. Pode ser que mude, essa é a minha opinião. Dona Magda, estou com pena do ex-governador Cabral. Ainda bem que não é do... Tô com pena, fizeram uma injustiça com o Cabral que ele se refere não é o Pedro Álvares, é o Sérgio Cabral. Não, mas olha a injustiça que fizeram com o que fizeram com essa pobre, essa criatura tão bondosa, tão honesta? Um moço que muito pouco prevaricou na vida. O garotinho está com tornozeleira eletrônica. Também. Mas, seu Mário, sabe o que fizeram com o Sérgio Cabral? Coitadinho, ele falou com um pastor lá, ele falou em 2017, ele falou com um pastor lá, porque estava muito calma
as pessoas sem divertimento. Ele conseguiu, então, que o pastor assinasse um documento lá, de doação, dizendo que estava doando uma televisão com 65 polegadas, 6 home theater com 6 caixas. Espetáculo. Uma beleza, dona Márcia. Muito estabelecimento cultural que não tem isso, para todo mundo ler. E aí se descobriu que ele tinha chamado o pobre do pastor na biblioteca lá e dito pro pastor que era para ele assinar, porque aquilo era em benefício de todos, não sei o quê. O pastor assinou, não sabia nem quem que estava assinando. E a verdade é que se descobriu então que o nosso ex-governador estava lá com home theater e tudo. O que chama a atenção, dona Magda, nisso tudo, afora a parte hilária, né? É que primeiro que é de 2017 isso, e só agora sai a punição. É uma punição administrativa, um inquérito que tramita dentro da área penal, não se consegue justificar porque nós estamos em 2019, só agora saiu. Mas a punição, então, é 30 dias sem banho de sol, sem convívio, quer dizer, banho de sol sozinho, sim, e 30 dias solitário, isolado, sem convívio com as demais pessoas, né? Isso ainda pegou no presídio anterior, se espera que agora esteja sofrendo maiores cuidados. Mas a situação é essa. A notícia boa toda notícia ruim, é que toda essa aparelhagem foi doada para o lar de menores. E essa é a parte boa. Assiste nessa televisão com home theater. Nessa história tem uma passagem engraçada. A polícia descobriu esse home theater quase um mês depois. Aí como é que entrou tudo isso lá? Como é que o cara monta uma cinemateca com home theater dentro de um presídio, passa filmes para todo mundo, coisa e tal, e ninguém notou, só notaram depois de um mês. Pô, gente, na boa, ou demite o diretor do presídio, ou demite todos os guardas penitenciários daquele pavilhão. Exatamente. Porque, pô, os caras só notaram um mês depois. Isso é inacreditável, né? Coisa de Brasil. Se bem que o Brasil é o único país do mundo em que um ladrão preso consegue julgamento do juiz que o condenou, né? E a segunda notícia ruim ainda do Sérgio Cabral, me solidarizando com ele, é que vão doar, dona Márcia, vão doar o que ele tinha, que sua lancha Manhattan. Ele tinha uma lancha Manhattan que foi expropriada dele. Coitado, né? Foi tirando tudo dele. Coitadinho. Uma lancha avaliada em 3 milhões de reais. Não merece. Isso é troco, isso, né? Tá indo dele, não. E de quebra já vai já vai também a do Eike Batista, que foi uma Lamborghini do Eike Batista. Então já vai tudo no mesmo bolo, para ver se consegue botar em dia o salário dos funcionários do Rio de Janeiro lá, que é um absurdo, né? Mas onde foi roubado esse dinheiro? A Lamborghini do Eike Batista já é a terceira vez que eles tentam vender, porque a primeira vez ela custava 3 milhões e não sei quanto, a segunda ela aí baixaram o preço, foi para 2 milhões. 1.800 ele vai agora, o lance. 1.800. Se não for agora... Chicão, isso é barato, Chicão? 1.800? Eu conheci ele saiu com uma ex-namorada minha, que trabalhou aqui na casa, que não vai o nome em questão, que mora no interior do estado, muito bonita, foi capa da Sexy. Ele pagou 15 mil reais. 15 mil reais para sair com ela. O jatinho buscou na cidade dela, ainda deu uma bolsa Louis Vuitton para ela e um Rolex. Eu não sei se era fake. Eu acho que era fake. E a bolsa também acho que era fake. Mas ganhou 15 mil, buscou e levou para passar. Nem sabe onde comprar 4 dias lá no Rio de Janeiro para jantar no restaurante dele. Porque ele tinha um restaurante no Rio de Janeiro, perto da casa dele. Eike Batista era um cara que fazia a alegria das moças. E por falar em... com o nosso dinheiro, e nenhum de vocês se luberidece disso aí, né? Por falar em carros e pessoas bonitas, se divertia com aspirante. O Bolsonaro que está tentando negociar para que a Fórmula 1 GP do Brasil seja no Rio de Janeiro. Justamente para ter um apelo turístico maior, ter outras coisas para as pessoas aproveitarem, mas perde muito da tradição, né? Muitos fãs de Fórmula 1 São Paulo comprou, o Rio de Janeiro nunca quis comprar. São Paulo investiu em Interlagos, investiu em infraestrutura. Não sai de São Paulo. Não sai de São Paulo. Acho que não sai de São Paulo. Não sabe porque o aeroporto do Rio de Janeiro está em frangalhos. Está completamente destruído o aeroporto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma favela do lado, apareceu uma favela do lado ali do autódromo do Rio de Janeiro. Tá um horror. Teria que gastar uma grana para recuperar o autódromo, enquanto que Interlagos tem corrida quase que todos os finais de semana. Deixa eu contar uma coisa. Tem razão. Deixa eu contar uma coisa. Alguém mais quer falar sobre isso? Não, eu me comprometi com o delegado que eu ia
divulgar isso. Vocês lembram que eu caí no golpe do WhatsApp, né? E perdi dinheiro. Pois eu quero dizer que todo mundo insistia que eu fizesse um boletim de ocorrência. E eu achava que não queria ir e tal, até porque também não vai me adiantar nada e tal, barará. Aí, por insistência do Rafão, que é o secretário municipal de segurança, e também do Benhur Marchiori, que é colega do pessoal aqui da rádio, não deixa de ser nosso colega, trabalha no mesmo grupo, eu fui. E aí, o delegado me disse uma coisa que eu, olha, quase me ajoelhei e pedi desculpas. Tem que fazer, gente. Sabe por quê? Porque quando você cai nesse conto e você manda dinheiro, você fez um link com alguém. Porque você não foi obrigado a mandar nem nada. Amanhã ou depois pode acontecer, pode não acontecer. E se pegam alguém, se pega uma pessoa para quem eu depositei, eu estou em outra tramóia ligada com ela. Isso. Eu mandei dinheiro para ela. Então, assim... Como se fosse uma financiadora como se eu financiasse alguma coisa ou se eu fizesse parte desse grupo. Eu ou qualquer pessoa que tenha esse tipo de dificuldade. Então, assim, ó, tem que fazer o boletim de ocorrência. Eu fiz e ele ainda me disse, mande para o seu banco por e-mail para que eles não digam que não receberam. Porque quando acontece alguma coisa desse nível, que é financeiro, envolve banco... Vai ser lá no seu banco que eles vão procurar pela senhora. Vai ser lá no seu banco. Se o seu banco tem esse boletim de ocorrência, o banco já, talvez nem chegue na senhora. Mas a possibilidade de a gente ser linkado com esses bandidos não é impossível. E a gente fala também que... Faz todo sentido. Não, então, assim, ó, não tenha vergonha. Eu sei que tem um monte de gente que caiu nesse golpe, ficou com vergonha de admitir. Faça isso que eu tô dizendo, que eu fiz, mas fiz porque na hora ele botou a situação para mim, eu digo que o senhor tem toda a razão. Eu deveria ter feito imediatamente. E a gente coloca que a existência material desse crime, né, por mais seja cibernético, ele existe, porque as pessoas, até conversavam com o pessoal do 11º Batalhão ali nas proximidades do Iguatemi e falava sobre os crimes e assaltos que ocorrem na arena. Ele fala, as pessoas, a gente sabe que eles existem, mas como as pessoas não vêm até aqui ou até a qualquer lugar registrar que aconteceu, a gente não sabe nem como mapear onde eles acontecem, qual é a forma, qual é a maneira de abordagem. Então, por mais que seja um relatório, por mais que seja uma incomodação, precisa se ter esse registro para que se criem, então, ações para, de alguma forma, tentar chegar até esses criminosos e inibir essas ações. Então, eles falam, as pessoas dizem, as pessoas falam, mas elas não vêm registrar. Então, assim, dentro do sistema é difícil tu criar uma ação para alguma coisa que só se sabe. Então, tem que registrar, tem que se saber, até para saber como investigar esses crimes. Ainda nessa linha da contribuição, dona Magda, isso vale muito para roubo de carro, que a pessoa acha que não adianta comunicar. Se essa pessoa faz alguma coisa, provoca algum dano, mata alguém, o ônus da prova é teu. Tu vai dizer, não, o carro tinha me roubado. Exato, eles vão te procurar. Vão te procurar, vão partir então, de ti. roubou o teu carro, imediatamente comunique, é a primeira questão. E outra também, já que estamos no alerta, quando tu vendes o teu carro, tira a cópia e manda pro Detran. Tá? Porque às vezes a pessoa não transfere e ela faz o dano e ela pode rasgar o documento. Às vezes o dano que ela provocou é maior do que a própria perda do carro, né? Então, vamos simplificar aqui. Eu pego um carro de 20 mil, bato num carro de 200 mil, eu prefiro rasgar o documento e dizer que esse carro continua teu do que assumir a responsabilidade. Então, pegue sempre uma cópia e leve ao departamento de trânsito, inclusive para multa. A indicação foi do Benhur, inclusive o delegado André Mociaro foi inclusive aluno dele. Mas olha, valeu muito, muito, muito a minha ida lá, porque aprendi algumas, porque a gente não vê adiante, isso não vai levar nada, vou fazer não sei o quê, não vou lá. E vai. E olha, tem todo o fundamento essa orientação. Com certeza. Falando em orientação, os nossos telespectadores, através das redes sociais, se manifestaram muito com relação ao artigo 142. Então, assim, Chicão, estamos juntos, 17 fecha, 142 já, diz o Rui, a Maria, Chicão, 142, o Paulo, artigo 142 já, a Maria Aguiar também. E tem uma telespectadora que se chama Cleni, que diz o seguinte: oi, pessoas lindas.
Berlindas. Gostaria que o Vitorino explicasse o artigo 142 que está sendo pedido por muitas pessoas. Obrigada. Ele já explicou. Sim, mas ela acho que é um detalhamento um pouco maior. Não, o artigo 142 atribui ao presidente o poder de fechar o Congresso através de grave ameaça, fechar o Congresso, e é engraçado porque ele é atribuído ao presidente o poder de fechar o Congresso em defesa da democracia. Em defesa da democracia. E ele está submetido ao Congresso. E pode fechar o STF também, né? Ele pode decretar o encerramento das atividades do STF e aí passa a ser uma ditadura. E convocar uma corte militar especial. E daí tem a convocação da corte militar. Todo mundo quer nesse país. Todo mundo quer. Não é assim. Dona Magda. Então não pode se queixar de desemprego, não pode se queixar de gasolina e nem de segurança. Dos aniversariantes do dia de hoje. Joaquim Manuel Macedo. Joaquim Manuel Macedo escreveu um belíssimo romance, muito idílico, chamado A Moreninha. Foi o único livro dele que eu li há muitos anos atrás. Eu tinha uma ligação afetiva porque existe uma homenagem na Ilha de Paquetá para ele, a Pedra da Moreninha, né? Que é a Ilha dos Amores, a Ilha de Paquetá. E quase todo final de semana, uma vez por mês, vamos dizer assim, eu sempre ia para Paquetá, tinha um peixe muito gostoso lá, ia lá, fiquei amigo. Uma sereia, não? Uma sereia, não, só um peixe gostoso. Lá não existem carros na Ilha de Paquetá, só uma ambulância e tal, e você anda de bicicleta por aí. É uma maravilha, aquela paz, ver o Rio de Janeiro lá no fundo, ver São Gonçalo, aquela coisa toda. Lugar maravilhoso. Se você for ao Rio de Janeiro, vá à Ilha de Paquetá, tem o barco ali, você vai muito rápido à Ilha de Paquetá. Joaquim Manuel Macedo. Outro aniversariante de hoje. Você vai atravessar 10 quilômetros dentro da lagoa, olhando o cocô dos dois lados. O senhor que está dizendo isso. Mas é uma meleca que lá a sujeira. Ele está falando em melhorar o turismo brasileiro. Essa é a sua opinião. Respeite a opinião do coleguinha. Não é opinião, eu vejo os troços boiando ali. Respeite a opinião do coleguinha. Roy Disney. Quem foi Roy Disney? Quem foi, mano? Quem foi, mano? Quem foi, Roy Disney? Todos querem saber, mano. Todos querem saber, mano. O grande gestor da Disneylândia logo após a Esse sabia tudo. Não foi Esse aqui, eu tenho certeza que o Chicão conhece. Jack Dempsey. Não mente. Não mente porque tu não conhece. Só pela tua cara. Oficial campeão do mundo. Jack Dempsey foi campeão do mundo. E o grande argentino Ernesto Sábato, né? Escritor, ensaísta, físico, etc. Ele dizia Pensei que era zagueiro. Ele tinha uma frase espetacular, né? O mundo nada pode contra um homem que canta na miséria. Quer dizer o seguinte, o homem que canta, passando pelas maiores vicissitudes, ele pode vencer qualquer coisa na vida. Isso o Ernesto Sábado quis dizer. E João Manuel Fangio, esse eu não preciso falar. Foi o maior piloto da Fórmula 1. 5 vezes campeão do mundo. O início da Fórmula 1 começou com 5 vezes com ele, campeão. um argentino. Outro aniversariante de hoje, meu querido amigo Regis Cardoso, irmão do Renato Cardoso, que foi uma das grandes figuras. Esse cara não foi o rei da pornografia? Não. Qual é que foi o cara, o ator? Outro Cardoso. Não é o mesmo Cardoso, não é? É lá do bom da família Cardoso. Meu ídolo. O Regis Cardoso, foi casado com... Como é o nome daquela atriz que me deu um branco agora. Uma atriz muito conhecida da Globo. Ele me pegou em mim esse branco. Muito conhecida da Rede Globo, Regis Cardoso. Regis Cardoso, já vai aparecer. Ela é muito famosa, é maravilhosa como atriz, né? Maravilhosa como atriz. Me deu um branco agora. E o Regis Cardoso morou em Portugal, foi diretor de novelas em Portugal e foi diretor de muitas novelas. Ele era filho da Norá Fontes e irmão do meu grande amigo Renato Cardoso. Suzana Vieira? Suzana Vieira. É? Que isso? Atenta, Carla, hein? Não, agora me derrubou. Tu pegou, Mário? Como? Tu pegou o quê? A moça aí que a Carla citou. Mas eu só tenho que respeitar mais as senhoras, né? Como senhora? Uma senhora. Bom, depois do Regis Cardoso, vamos falar do Eduardo Ruiz, Eduardo Frei, que foi presidente daquele belo país chamado Chile. Encerramos então? Encerramos então o nosso programa de hoje. Lembre-se você do que Gustavo Vitorino disse agora. Vocês que amam ele, viu o que ele disse? Chamou as pessoas de mercadoria. Beijo, uma boa noite. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da PAN. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.